No último estudo, a gente falou sobre 6 cidades e essas cidades elas vão ser mencionadas aqui em Mateus 11, tá? Mas antes disso, nós vamos ver um pouquinho sobre João Batista. Jesus e João Batista, eles têm aqui uma interação importante. Depois a gente vai ver as cidades e o que aconteceu com elas. E finalmente Jesus ele dá um consolo, dá um conforto para as pessoas que porventura estão cansadas, tá? Entrando direto já em Mateus 11, vamos começar por João Batista. Então, Mateus, capítulo 11, versículos 1 a 19, dizem assim: Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades de Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Tá? A gente vai detalhar esse texto, eu sei que é uma passagem mais longa, mas nos próximos slides a gente vai destrinchar mais sobre isso e depois a gente volta a essa mesma passagem. Tá? Vamos lá. Começando, quem era João Batista? Tá? Então, o nascimento de João Batista ocorreu por volta do nascimento de Jesus. E o nascimento ele foi anunciado pelo anjo Gabriel e houve uma intervenção divina. Isso descrito em Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 80. Depois eu mando a apresentação e aí vocês podem consultar todas essas passagens. Essa intervenção divina, não sei se vocês lembram, quando a gente estava em Mateus 1 e 2, a gente viu lá que o anjo apareceu a Zacarias, dizendo que Isabel, sua mulher, teria um filho. Ele duvidou, o anjo fez com que ele ficasse mudo, e ele duvidou porque os dois já eram idosos e Isabel era estéril, ela nunca tinha tido filho. Então, realmente careceria de um milagre para que Isabel engravidasse. E, de fato, esse milagre aconteceu. E aí nós vimos, algumas aulas atrás, que Abraão e Sara, sua esposa, também tiveram uma situação similar. Sara também era estéril e também era idosa. E a mesma coisa acontecendo com Jacó, aliás, com Isaac, sua esposa Rebeca era estéril
E aí ela acabou também tendo os dois gêmeos, Jacó e Esaú. Então, esse nascimento milagroso não é a primeira vez que acontece na Bíblia, mas certamente ele tem grande importância. Então, o nascimento de João Batista ele foi anunciado pelo anjo Gabriel, o pai duvidou, foi de uma forma milagrosa, tá? E vale também ressaltar que Isabel e Maria, mãe de Jesus, eram parentes. Então, João Batista e Jesus eles eram primos por causa desse relacionamento, né? E João Batista ele foi o último profeta após um silêncio na Bíblia dos profetas da Bíblia, o último sendo Malaquias, se não me engano, de mais ou menos 400 anos. Então, o Velho Testamento profetizou e essas profecias elas ocorreram 400 anos antes do nascimento de João. E aí de lá até João, praticamente não, a Bíblia não fala mais nada. Então é um vazio que existe na Bíblia. Tá? E aí vários profetas disseram que viria um profeta para anunciar o reino do Messias. E esse profeta, então, é a figura de João Batista, como nós vemos aqui em Isaías 43 e nós vimos também em Mateus 3:3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Tá? E Jesus, nessa passagem que nós vimos, essa aqui, ele diz afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Então, Jesus, ele eleva o status de João Batista para ser igual ou maior que os profetas que o antecederam, porque ele está anunciando a chegada do Messias, e o Messias chegando, não haveria mais necessidade de profetas. Então, eu sei que muitas igrejas têm seus profetas aí do tempo moderno, mas pela Bíblia, os profetas eram necessários para anunciar o Messias. E aí o Messias tendo chegado, a gente não tem mais que olhar para frente, porque nós agora temos o Messias conosco. E João, por ele ter sido o último deles e ter passado uma vida difícil, como a gente vai ver daqui a pouco, Jesus ele eleva a moral dele ou eleva a posição dele para mais que profeta, tá? Vale lembrar que João era uma pessoa muito simples. Então, em Mateus 3:4, descreve que ele vestia pelos de camelo, ou seja, uma aparência provavelmente um quanto rudimentar, usava um cinto de couro na cintura e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ele tinha uma vida simples, uma alimentação simples, não tinha grandes ambições, provavelmente, em termos de bens materiais, e vivia no meio do deserto e batizava as pessoas lá e pregava lá no meio do deserto mesmo. Eu achei essa foto aqui que eu achei interessante, que é o local onde supostamente João teria batizado Jesus, nesse tanque que fica à beira do Rio Jordão. Tá? Se de fato é aqui, não sabemos, mas é conhecido como o local do batismo de Jesus. Tá? E aqui a gente pode ver, apesar de ter vegetação em volta aqui, o deserto em Israel é uma região extremamente árida, com vegetação muito esparsa. Então, como é aqui à beira da água, então provavelmente por isso que tem uma vegetação um pouquinho mais densa, mas você pode andar por quilômetros e quilômetros e quilômetros sem ver um único pé de nada, quando você está no deserto mesmo, né? Bom, e a história de João Batista? Tá? Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, Mateus capítulo 3, ele batizou Jesus em Mateus 3, ele falava sem filtro, ou seja, ele se ele não concordava com alguma coisa, ou se alguma coisa não estivesse em ordem segundo o evangelho, ele falava na lata.
Ele não media palavras para falar. E aqui nós temos um exemplo em Mateus 3, 7 a 9, quando ele fala aos fariseus e saduceus. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então, ele chamava as pessoas pelo que ele achava que elas eram e não media palavras. Então, raça de víboras não é uma coisa assim muito bacana. Lembra, sim, algumas figuras bastante públicas de um passado não tão distante que falava na lata aquilo que ele pensava, independente de quem fosse, né? Então, ele foi duramente criticado por isso e ele acabou morrendo também por causa dessa transparência em dizer aquilo que ele pensava de uma forma bem direta e sem rodeios. E imagino que se ele estava falando assim com os fariseus e saduceus, provavelmente outras esferas, fossem elas políticas ou religiosas ou o que fosse, ele também não media palavras para expressar a sua opinião. E aí, o ponto alto na história de João Batista na Bíblia tem a ver com o rei Herodes, que era rei naquela época, e aqui está o relato. Então, adiantando um pouco, a gente não viu ainda Mateus 14, mas eu vou adiantar então essa passagem para a gente só contextualizar a vida de João, nesse momento em que Jesus está falando com os discípulos dele. Então, Mateus 14, versículos 1 a 11. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Tá? Então, novamente, Herodes estava traindo o seu matrimônio com a esposa do irmão, resolveu casar com a esposa do irmão, e João Batista disse: Olha, isso aí é totalmente errado, é uma coisa realmente terrível que você está fazendo. E Herodes prendeu ele, mas não tinha coragem de matar. E aí aconteceu tudo que está descrito aqui, né? Se a gente parar e refletir nesse momento em que João manda seus discípulos falarem com Jesus, tá? A primeira coisa que a gente tem que considerar, ele estava preso e provavelmente já estava preso há algum tempo, né? Não dá para saber exatamente quanto tempo que ele estava preso, mas o relato diz que Herodes mandou amarrá-lo e prendê-lo. Então, provavelmente devia estar sendo torturado ou assim em condições bastante precárias nessa prisão. E quando a pessoa está numa situação de estresse, eu acho que ela começa também a pensar em muitas coisas. A mente dela talvez comece a imaginar coisas ou pensar, poxa, será que isso é realmente aquilo que deveria ser ou é aquilo que eu mereço? Ou será que realmente valeu a pena tudo isso? Então eu imagino assim que ele devia estar realmente num estado mental de muita reflexão, de muita preocupação, de muito questionamento, de muita autoavaliação, né? E aí, nesse momento,
talvez tivesse batido um certo desespero, talvez uma dúvida sobre a real identidade de Jesus. Então, será que ele duvidou de Jesus? Pode ser. E por isso que ele mandou seus discípulos lá perguntarem. Ou será que ele mandou os discípulos porque os discípulos estavam duvidando e ele queria que os discípulos vissem de primeira mão aquilo que estava acontecendo através da missão de Cristo? Pode ser também. Ou será que João esperava outro desfecho? Porque até então, assim, ele tinha uma alimentação regrada, ele fazia tudo certinho, ele tinha uma vida devota a Deus, ele foi para o deserto, coisa que Jesus também fez antes de iniciar sua missão. Ele foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites lá, sendo tentado pelo diabo, tá? Justamente para ele entrar num estado espiritual e saber que ele estava pronto para ir para a missão, porque ele conseguiu enfrentar e vencer o diabo naquelas tentações. Então, será que João ele passou a viver no deserto com essa intenção também? E aí, assim, uma vida dedicada a Deus. E qual foi o desfecho que ele teve? Ele acabou preso. Acabou preso e talvez se sentindo totalmente incapacitado de poder fazer alguma coisa que ele achasse importante, porque afinal de contas tinha gente que queria ouvir as palavras dele, as pessoas o consideravam um profeta, mas lá ele estava no cárcere e Jesus, fazendo todos os milagres, todas as curas, pregando, etc., por que que ele não se compadeceu de João e o liberou? Tá? Então, assim, provavelmente tinha muitas dúvidas na cabeça de João nesse momento. Talvez aquilo fosse um momento de muita reflexão e de muita dor também, porque ele tinha feito tudo certinho até esse ponto. Será que ele merecia estar lá preso sem poder fazer absolutamente nada e sem poder continuar a missão dele, que era chamar as pessoas para o arrependimento e preparar as coisas para a vinda de Cristo? Né? Então, será que ele não conhecia todos os detalhes da missão de Cristo? Tá? Então, assim, é realmente um momento de vacilo, de fraquejo, talvez por parte de João. Talvez João tivesse a certeza, mas talvez ele quisesse reafirmar isso e, sobretudo, reafirmar isso junto aos discípulos dele. Né? E João teve esse triste fim, ele foi martirizado, ele foi morto pelo rei Herodes por causa de uma promessa idiota que o rei Herodes fez. Vem a pergunta: valeu a pena todo esse sacrifício? Eu acho que muitas vezes nas nossas vidas a gente tem essa mesma sensação. A gente luta, 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 luta por alguma coisa e aí a gente chega num desfecho que está longe daquilo que a gente imaginava, principalmente por nós termos uma fé, por nós termos os nossos princípios, por nós termos a nossa moral, a nossa forma de ser, de agir, e a gente acha que a gente foi injustiçado. Então, aqui a gente tem uma das histórias talvez mais tristes de um dos personagens bíblicos, e que fez praticamente tudo certo durante a vida inteira. E eu acho que muitas vezes, quando a gente está passando por dificuldade, a gente tem esse sentimento, talvez não tão forte quanto o João Batista, mas eu acho que a gente pode simpatizar muito com essa situação na qual ele se encontrava. Então, voltando aqui à passagem, vamos tentar destrinchar isso, agora que nós conhecemos um pouquinho melhor a história de João Batista, e tentar ver alguns detalhes importantes nessa passagem aqui. Então, a primeira questão que eu acho que é importante, quando os discípulos vieram e perguntaram se de fato ele era o Cristo, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Observem aqui o tempo verbal, o que vocês estão ouvindo e vendo, ou seja, dá a nítida impressão de que eles estavam participando ativamente
de tudo que acontecia na missão de Cristo por alguns dias, ou pelo menos por um período. Então, eles estavam ouvindo e vendo, eles não viram ou ouviram uma única vez. Então, Jesus chamou eles, ou talvez João os incumbiu, vai lá seguir, fique com ele e me digam o que vocês podem descrever sobre essa missão. E aí Jesus ele disse, olha, os cegos estão vendo, os mancos andam, os leprosos purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados e os pobres estão recebendo as boas novas e feliz aquele que não se escandaliza. Então, Jesus poderia ter perfeitamente dito, olha, quem João acha que é para questionar quem eu sou? Mas não. Eu acho que Jesus, ele foi muito... ele teve muito tato nessa hora, porque ele sabia da situação difícil que João estava passando. Mas aí ele queria, de primeira mão, oferecer esse testemunho aos discípulos dele e mostrar tudo o que estava acontecendo para João ter a certeza de que tudo que ele fez não havia sido em vão. João ele veio com a missão específica de preparar o caminho para a vinda do Messias. João cumpriu esse papel e cumpriu esse papel muito bem. E aí o Messias chegou e não havia mais necessidade da missão de João. E, portanto, ele acabou saindo de cena. E talvez por isso que Deus achou melhor, ou Jesus achou melhor. Assim, a missão foi cumprida com louvor, tá? E agora resta ele receber o galardão, a recompensa dele no céu, que é o lugar para onde ele merece ir. Talvez Jesus tivesse pensado assim. Mas o interessante aqui é que o que João esperava não era o que Deus tinha planejado para ele. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas dessa maneira também, né? E aí Jesus ele não só mostra tudo o que está acontecendo, como ele exalta João Batista, chamando ele de mais que profeta. Tá? Ele diz, olha, era um cara simples, não tinha roupa chique, não era simplesmente uma curiosidade como um caniço agitado pelo vento, não era meramente uma atração, tipo um mágico dando um show, não. Tá? Não era uma pessoa com glamour, era uma pessoa simples, mas que tinha uma mensagem muito rica e muito importante. Então, é isso que esse parágrafo aqui está nos dizendo. E Jesus vai mais longe ainda. Além de chamar ele mais que profeta, ele diz que entre os nascidos de mulher, o maior foi João Batista. E aí vem uma passagem que eu confesso apresentou muita dúvida para mim. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, se ele foi o maior nascido de mulher, como assim que ele agora é o menor no reino dos céus? E aqui existem várias explicações para isso. Tá? Uma delas, e eu realmente não tive tempo de me aprofundar nessa questão, eu acho que assim é um estudo longo, porque aí você vai passar por várias doutrinas defendidas por diferentes igrejas, etc. Mas uma tese é que os que morreram no Velho Testamento, eles não foram diretamente para o céu, porque Cristo ainda não havia morrido e ressuscitado, e com a morte dele não havia enterrado os nossos pecados e resolvido os nossos pecados e obtido a graça para que eles fossem perdoados. Portanto, os que morreram no Antigo Testamento não poderiam morrer e ir direto para o céu. Tá? É daí que vem, por exemplo, uma das teses da Igreja Católica do purgatório. Tá? Se não é, não é o assunto dessa reunião de hoje. Mas essa é uma das teses defendidas. Então, João ele não poderia ser o maior, porque
outros praticamente não tinha ninguém lá. Então, os que estavam lá eram maior do que ele naquele momento. E o Velho Testamento cita apenas 2 pessoas como estando lá do Velho Testamento, que foram Enoque e o profeta Elias. Tá? E, no entanto, na Transfiguração, a gente vê Jesus entre Moisés e Elias. Então, provavelmente Moisés também estava no céu. Então, Moisés também foi um grande personagem, Elias foi um grande personagem, Enoque foi um grande personagem, e desses, João seria o menor. A ideia que alguns defendem é que Abraão ainda não tinha ido ao céu porque Jesus ainda não tinha morrido para perdoar os nossos pecados. Então, os patriarcas do Velho Testamento não poderiam ir para o céu enquanto não houvesse essa purificação dos pecados. E isso é uma das interpretações, né? A outra interpretação é que, à medida que nós usamos para avaliar o que é importante, o que não é, o que vale mais, o que vale menos, é uma medida. E Deus, ele adota a medida dele. E a gente vai ver mais para o final desse capítulo 11 que Jesus entende o Pai entende Jesus, tá? E eles decidem como que vai ser a coisa, tá? Então, talvez a nossa avaliação de maior e menor seja diferente da avaliação de maior e menor de Deus Pai e de Jesus. É outra interpretação. Tá? Mas mesmo assim é uma passagem que nos faz refletir. Então, voltando à história de João, João fez tudo certo e acabou tendo um fim trágico. Tá? Mas esse fim trágico, perante Deus, foi um fim glorioso. Tá? Será que essa passagem aqui se refere não ao fim, não à vida toda de João, mas sim aquilo que as pessoas estavam avaliando dele pregando e batizando no deserto? E por isso, referente a estes atos, ele era o menor no reino dos céus? Tá? Realmente é uma passagem que gera muita dúvida, mas eu acho que também gera muita reflexão. Então, para mim, e essa é minha visão pessoal, e eu não tenho como dizer se ela é a única visão, ou se é a mais correta ou não, mas eu entendi essa passagem como a visão que Deus tem do que é maior ou menor é diferente da visão que nós temos aqui na nossa vida terrestre. Então, o que eu acho que é um grande feito, para Deus aquilo talvez não seja importante. E o que para Deus é uma coisa extremamente importante, talvez aqui na Terra é visto como uma coisa insignificante. Então, eu interpretei dessa maneira. E aí, assim, eu acho que é livre que cada um interprete isso da maneira que achar adequado dentro desse contexto da história de João e dos seus feitos e da vida que ele teve e dentro desse contexto. Mas mais para frente a gente pode fazer um estudo tentando olhar mais a fundo nessa questão, né? E aí Jesus fala outra coisa muito curiosa, né? Desde os dias de João Batista até agora, ou seja, João Batista foi talvez poucos anos antes que ele começou o ministério dele, de Jesus iniciar o ministério dele mesmo, dele próprio, né? Então, nós estamos falando aí de um período muito curto, tá? Então, desde esses dias que João começou até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Então, bastante estranha essa passagem, né? Mas eu acho que aqui Jesus ele está se referindo principalmente aos fariseus, aos líderes religiosos que diziam que o reino dos céus é isso, é aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
você tem que orar em praça pública, você tem que mostrar como que você é caridoso, piedoso, para todo mundo ver, tem que fazer fanfarra para todo mundo ver quando você está jejuando, etc. E eu acho que é isso que ele quis dizer, que o reino dos céus estava sendo tomado à força, ou estava sendo usurpado. As pessoas estavam violentando o reino dos céus em algumas outras traduções da Bíblia, que eu acho que é talvez uma tradução mais fácil de assimilar. Você violar ao invés de tomar à força. Mas não é muito diferente o contexto, mas eu acho que dá mais clareza. Então, essa violação é você fazer mau uso do princípio do reino dos céus. Então, o reino dos céus ele estava sendo apresentado de uma forma e Jesus estava dizendo que aquilo era uma violação do que realmente era o reino dos céus. Tá? E aí, quando João começou a pregar, a primeira coisa que João falou para as pessoas era que elas tinham que se arrepender. E a primeira palavra que Jesus fala no seu ministério é arrependei-vos. Então, é disso provavelmente que Jesus está falando quando ele diz que o reino dos céus é tomado à força. Que as pessoas estavam fazendo mau uso dos princípios religiosos, do que devia ser feito, do que não devia ser feito, do que era igreja, do que não era igreja. Ele falou: olha, tudo isso aí não tem a menor importância. O que tem importância é a verdade que João anunciou e que hoje eu estou pregando. Tá? E aí vem outra passagem que para mim é muito importante. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, veja que ele poderia ter dito todos os profetas profetizaram até João, mas ele coloca aqui também em pé de igualdade profetas e a lei. Então, mais uma vez, um exemplo muito claro que a lei ela serviu juntamente com os profetas até João. Aí João pegou toda esta mensagem que era dos profetas e da lei e começou a dizer: o Messias está chegando. O Messias já já vem trazer o reino dele para o nosso meio. E aí Cristo vem e aí a missão de João ela termina nesse ponto. Então é extremamente importante a gente entender essa sequência de eventos, né? Então os profetas e a lei foram substituídos por João. João trouxe uma nova mensagem da chegada do Messias. E quando o Messias chegou, a mensagem de João ela não é mais relevante, porque a coisa verdadeira está aqui. E aí agora nós devemos seguir essa mensagem de Cristo. E aí Jesus, no versículo 15, diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, é uma mensagem bastante condensada, mas ela é muito rica. E aí a gente tem que realmente prestar muita atenção nesses detalhes para que a gente possa entender realmente o Evangelho. E aí ele diz: aqui posso comparar essa geração. E ele usa um exemplo aqui que é importante a gente contextualizar. Das crianças brincando na rua, na praça, e dizem: nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Então, é meio... acho que é importante a gente contextualizar o que isso significa naquela época. Então, quando havia um casamento dentre os judeus naquela época, era comum ter uma banda que ia tocando flauta enquanto as pessoas dançavam, bebiam, etc, etc. E aí ele diz: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Ou seja, a festa começou, vocês nem se deram conta que tinha festa. E aí, no enterro, eram cantados lamentos em prestígio ao falecido e as pessoas não se entristeceram. Ou seja, morreu, ninguém avisou e as pessoas seguiram suas vidas normalmente.
Então perderam o bonde, não entenderam a mensagem, não entenderam a situação, não entenderam o momento espiritual, nem da vinda de João Batista, nem da vinda de Jesus. Então é isso que ele está dizendo nessa passagem. E aí, outra coisa muito importante, tá? Os discípulos de João, eles, alguns queriam seguir a Jesus, alguns até seguiram Jesus por um período, tá? Mas eles tinham outros ensinamentos, então eles eram ensinados a batizar. E Jesus nunca assim ensinou que era necessário, imprescindível que as pessoas fossem batizadas. O batismo é um símbolo muito forte do cristianismo, mas Jesus mesmo não batizou ninguém. Então, devemos abolir o batismo? Acho que também não é por aí, né? João criou esse simbolismo para mostrar que a gente morre para a nossa vida antiga, nós morremos para os profetas e a lei, e nós renascemos em Cristo, na lei de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. A gente nasce com fé em Jesus e isso passa a ser o nosso novo código, por assim dizer. E aí, ele fazendo uma crítica às pessoas. João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem. E aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então, dois extremos. Jesus ele leva uma vida, entre aspas, normal perante a comunidade da região ali, fossem eles samaritanos, israelitas, judeus, gentios, o que fosse. Jesus fez questão de se inserir no meio desses publicanos e pecadores. Ele fez isso propositadamente para mostrar que ele não era o Messias somente daqueles que batiam no peito e diziam o quão bons eles eram. Não, ele veio justamente para salvar a todos, principalmente aqueles que precisavam de remédio, que precisavam de uma cura espiritual ou física, né? Porque os sãos não precisam de médico, como Jesus bem falou. Dá esse conforto para essas pessoas. E João, que fazia tudo certinho, que não bebia, não jejuava, ele era acusado de ter demônio. E o outro de ser um fanfarrão. Tá? E aqui uma coisa muito interessante, que João, se ele jejuava e não bebia vinho, e o Filho do Homem comia e bebia, entende-se que era bebida alcoólica, por dedução. Então, assim, algumas igrejas, muitos cristãos defendem que a Bíblia proíbe o uso de bebida alcoólica. Tá? Aqui está dizendo que Jesus ele bebia. E de uma forma bastante clara. Não estou defendendo, nem estou falando que vocês devem beber se vocês não bebem, não é isso. Só estou dizendo que é uma observação interessante que muitas vezes as igrejas elas não apontam essa questão, né? Pois bem, então fazendo aqui uma comparação direta em alguns pontos entre João Batista e Jesus. Então João Batista, que foi o mais que profeta que anunciou a chegada do Messias, fazia tudo certinho, seguia todas as regras. E Jesus vivia aquela vida normal à época, dentre pessoas que eram consideradas pecadoras. João vivia uma vida simples. Jesus não vivia uma vida de ostentação. Muito pelo contrário, ele vivia uma vida normal e cotidiana. Ele estava no meio do povo. Ele agia para o povo e ele queria estar fazendo o que o povo fazia. João, ele chamava as pessoas para irem até o deserto, até o Jordão. Então as pessoas iam até ele. Jesus não. Jesus ele ficava viajando de um lugar para o outro, ou seja, ele ia até o povo. E aí João ele fazia duas coisas importantes. Ele pregava
sobretudo, o arrependimento e a chegada do Messias. E aí, quando as pessoas aceitavam e se arrependiam, ele as batizava. E Jesus, o que ele fazia? Curava, expulsava demônios, ressuscitava, fazia os cegos verem, os leprosos ficarem curados, e ele também pregava. João, considerado o último e o maior de todos os profetas. E Jesus, eu coloquei aqui como de factos. Então, só existe profeta se tem alguma coisa para anunciar, alguma coisa que venha depois. Tá? E como Jesus era o que todos os profetas estavam anunciando, ele era, de fato, a mensagem. Então, não havia mais necessidade de novos profetas. Então, com Jesus, acabaram-se os profetas. E aí, João encerrou sua missão com a chegada de Cristo. Então, a partir do momento que Jesus iniciou o seu ministério, depois que o próprio João o batizou e o Espírito de Deus desceu sobre ele e disse: "Eu me agrado nele", a partir desse momento a missão de Cristo ela estava selada para começar. E João, embora ele tivesse continuado algum tempo ainda, não havia mais a necessidade de ele anunciar o Messias, porque o Messias já havia chegado. João continuou porque muitas pessoas ainda não sabiam da chegada do Messias. E aí Jesus ele inicia sua missão após João Batista batizá-lo e preparar o caminho para a chegada de Cristo. Tá? Pois bem, o que a gente pode aprender com essa história de João? Tá? Muitas vezes a gente tem uma situação na nossa vida que a gente quer tanto que aconteça de alguma forma, ou a gente espera alguma coisa importante acontecer, aquela coisa não acontece, a gente fica frustrado, a gente tem uma expectativa, aquela expectativa ela não se concretiza. E a gente passa por uma frustração. Então, é uma expectativa frustrada. A expectativa de João era que Jesus chegasse, talvez, e o reino dele fosse instaurado por toda parte, que ele virasse realmente o rei da terra. E isso não aconteceu. Não do jeito que João imaginava. Então, esse desfecho, a gente tem que sempre pensar que quando a gente sente essa frustração, quando a gente sente, puxa, eu tinha uma expectativa, ela não foi alcançada, provavelmente Deus tem um outro plano para mim. Deus ele tem algo talvez maior que ele tenha programado para mim. Talvez ele tenha aquilo que a gente espera, talvez não seja o melhor para todos ao meu redor. Talvez aquilo seja melhor para mim, mas não para todos. Então, Deus sabe aqui o que é melhor para cada um de nós. Mas o que é bom para o Fabiano talvez me prejudique. Talvez prejudique a Isabela. O que é bom para a Olinda talvez prejudique a Dirlene. Talvez prejudique a mim. Então Deus está olhando essa somatória de tudo que todos precisam. E aí, em cima disso, ele já tem algo muito maior planejado para nós, que é uma vida eterna, que é uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida sem dor, sem doença, sem morte. Então, é isso que Deus quer que a gente alcance. E aí ele sabe que eu tenho as minhas provações, cada um de nós aqui tem as suas provações, as dificuldades que eu tenho, as dificuldades que todos nós temos, e ele vai pegar e ele vai olhar o todo, o que ele precisa que eu faça, o que eu passe, para que seja alcançado esse objetivo maior que pertence a Deus. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente passa por essa expectativa frustrada em muita coisa, porque às vezes a gente não está olhando isso da mesma forma que Deus está olhando. Então, a nossa vontade certamente é diferente da vontade de Deus. Tá? E com isso, nós temos que aprender a lidar com as nossas frustrações. Quando nós sentimos frustração,
provavelmente há um desalinhamento entre aquilo que nós buscamos ou nós achamos ser importante e o que Deus acha ser importante. E aí a gente tem que ser humilde, e a gente tem que saber aceitar, lidar com essa frustração e pedir a Deus que nos ilumine, que Ele nos guie para que a gente chegue naquele objetivo, né? E Deus, ele não julga o estilo de vida. Eu achei isso muito bacana. Então, João, que tinha uma vida toda certinha, tá, acabou morrendo. Não era para Deus ter salvado ele por causa de ter levado uma vida toda certinha? E Jesus, que levava uma vida normal, morreu por nós também, foi morto, né? Então, o estilo de vida não é o que importa para Deus. O que importa para Deus é o que está dentro de nós. O que a gente é lá no íntimo. Isso realmente é importante. E Deus, quando chama a gente para o arrependimento, através da mensagem de João, de Jesus, dos apóstolos e tantos outros, é isso que ele está pedindo, que a gente faça essa transformação e tenha esse reconhecimento do que é realmente Deus e o que ele representa para a gente e o que a gente deve realmente priorizar em nossas vidas, né? E muitas vezes, assim como talvez João tenha feito com os seus discípulos, talvez João tivesse certeza de ser Jesus o Cristo, o Messias. Talvez os seus discípulos não. Talvez João os mandou até Jesus para que eles tivessem certeza. E aí, muitas vezes, é importante a gente perguntar o óbvio para ajudar outros a entenderem e a enxergarem. Então, será que João ele usou essa estratégia não em benefício dele, para o entendimento dele, mas sim em benefício dos seus discípulos e talvez até de muitos seguidores que tinham João como um profeta, que olhavam para João para ter as respostas, e com isso João ele quis voltar a atenção de todas as pessoas que o tinham como profeta para o verdadeiro Messias que já estava lá. Então, eu acho que João foi muito estratégico, talvez, se essa realmente foi a abordagem dele, em preparar essa situação para que os seus seguidores pudessem ver a real situação na figura de Cristo, né? E aí, um consolo que às vezes é difícil da gente sentir isso ou enxergar isso, né? Que as consequências terrenas elas são inversamente proporcionais às divinas. Então, João teve um fim muito triste, Jesus teve um fim muito triste. No entanto, João foi considerado mais que profeta por Jesus e Jesus nada mais, nada menos que o Filho de Deus. Então, muitas vezes a gente passa por muita provação, muita dificuldade, muitas questões que são difíceis da gente entender ou até aceitar, mas provavelmente Deus ele tem um propósito para isso. E quanto mais provação a gente passa aqui, quanto mais injustiça, quanto mais dificuldades a gente enfrenta aqui, provavelmente Deus está preparando uma recompensa muito grande para nós, inversamente proporcional ao que a gente passa aqui. Eu achei isso, uma das muitas coisas que eu li para preparar essa parte, eu achei bem bacana, né? Que é difícil a gente ser cristão, mas a gente pode ter certeza que existe algo muito grande, muito nobre que Deus prepara para todos aqueles que acreditam nele e que acreditam nessa missão de Cristo, né? E oxalá a gente também possa ter essa mesma fé que os discípulos, João Batista e tantos outros personagens na Bíblia nos trazem através das Escrituras, né? Deu mais ou menos 1 hora. Tem mais o restante. Vocês querem parar aqui? Querem continuar?
fica a critério de vocês. Como é que nós estamos? Então aí semana que vem, só fazer um spoiler, aí a gente fala das cidades e aí a gente fala também sobre a última parte, que é o repouso para os cansados, que é a segunda parte de Mateus. Então vai pegar do versículo 20 até o final do capítulo 11, tá bom? Dúvidas? Perguntas?